Ministério Evangelho de Poder, uma casa apostólica movendo-se em adoração, intercessão e palavra profética. Uma casa profética gerando filhos espirituais que estão manifestando o reino de Deus na terra. Se conecte agora mesmo conosco em mais uma palavra de poder. Palavra de Poder, com o profeta e apóstolo Miqueias Castrezi. Amém? Hoje é dia de primícia, hoje é dia de ceia, hoje é dia de um mês que começa, chamado Iyar. E esse mês tem umas conexões violentas no mundo espiritual. Que mês nós estamos no calendário gregoriano? Calendário gregoriano, que mês nós estamos? Mês 5. Você sabe o porquê maio chama maio? Maio recebeu o nome de maio por causa de uma adoração a um Deus com D minúsculo. Não vou entrar nesse detalhe agora, mas maio fala de colheita. Maio fala de colheita. Se a gente for entender e usar o número 5 do mês de maio para entender o que Deus nos diz, você vai entender que o mês de maio tem a ver com a letra 5, com a letra que corresponde ao número 5 no hebraico, que equivale a Vav, que é o que? O V de vitória. V do que? De vitória. Toda colheita, ela precisa ser honrada ao Senhor, para que haja prosperidade nela. Por que as pessoas caminham e sabe aquele ditado, irmão, morrem na praia? Porque elas não entendem primícia. Hoje, a partir das 6 horas de hoje, amanhã, o calendário de Deus é um calendário lunar, amanhã já começa o mês de Iyar. O mês de Iyar, no calendário de Deus, é o segundo mês do ano bíblico espiritual, religioso. O primeiro qual foi? Uma só pessoa. Eu falei tanto na Páscoa. O primeiro qual foi? Nissan, em Pêssar. Quando você entende essas conexões, você anda por um destino. Sabe qual é? A pior coisa na vida de um homem é não ter um destino, não ter um propósito. Quando você sai para algum lugar e você chama o Uber, a primeira coisa que o Uber te pergunta é: para onde você vai? Quando você chama o Uber lá, você coloca lugar de destino e lugar onde você tem que, onde ele vai te pegar. O grande problema é que as pessoas não conhecem e não sabem o caminho que estão indo. Não sabem o caminho que estão indo. Então, por não saberem o caminho que estão indo, estão pagando um preço à toa, estão pagando um preço alto. Mas o Mashiach há de voltar em nome do Deus eterno de Israel. Aleluia. Já está a tela aí, coloca já aquela primeira tela.
Opa, obrigado. Meu óculos está embaçado ou já tem uma nuvem aqui, hein? Quando nós estávamos adorando, Deus me deu uma palavra e nos chamou de filho do trovão. Você sabe o que é ser filho do trovão? Ser filho do trovão é o nome que o Eterno, aliás, Yeshua, falou para João e disse: você chama Boanerges. Boanerges significa o homem, o filho do trovão, aquele que tem uma voz poderosa, aquele que vê, enxerga distância, enxerga aquilo que ninguém enxerga. E João enxergou o quê? Que todo mundo quer saber? Apocalipse. O final, todo mundo quer saber o final do livro, né? Quando a gente vem para a igreja, a gente quer saber, e o amanhã? O amanhã, só os filhos do trovão é quem vem. Quando estávamos adorando aqui, o Senhor me abriu a visão e tinha anjos. A palavra anjos no hebraico é malahim, melé, um anjo, malahim, anjos. A melhor tradução é mensageiros. E descia e vinha para em cima aqui de nós, malahins, com as mãos deles estavam cheias de ferramentas, estavam cheias de fogo novo, estavam cheias de trovão. Imagina, um anjo já é um espetáculo. Imagina trazendo um trovão. Sabe para quê? O trovão, lá no monte, foi o quê? A voz dele. A moto atrapalhou vocês não entenderam. O trovão, lá no monte, foi a voz de Adonai. Se um anjo está trazendo trovões e chamando-nos de trovão, ele está dizendo: você é a minha voz. Amém ou não? Na tela, chama-se, o tempo que nós estamos vivendo, chama-se de refinamento espiritual. O mês de Iyar, ele é um tempo, eu vou seguir aqui que eu não estou podendo ver. Segredo, coloca a primeira tela para mim, pode pôr a próxima, Felipe. Primícias de Iyar. O porquê que eu resolvi falar isso num culto de domingo? Você precisa entender o seguinte: os abençoados estão uma bênção aí fora, né, hoje. Você precisa entender assim: nós estamos sendo chamados por Deus para elevar e dar um salto em Páscoa, em Pêssar. E logo depois de Pêssar, aqui, quais são as outras festas que passamos? Pêssar, pão asmos e primícias. Dessas 3 festas até a próxima festa, são 50 dias que você tem a oportunidade de crescer e elevar a sua vida física, emocional e espiritual. Entenda que o Espírito Santo, o Aruach HaKodesh, ele está de olho em nós. Você não se constrange ao saber isso? O Espírito de Deus, o Espírito do Eterno está de olho em você e está provocando que você cresça. A Bíblia vai dizer que isso chama-se, refinamento espiritual, chama-se Sefirat HaHomer, ou a contagem do Homer. Homer era uma forma de contagem que havia. E a ordem de Deus era que entre Pêssar e Shavuot,
a festa do Pentecoste, você deveria separar um homer por dia para trazer a oferta na próxima festa. E esta oferta, a segunda parte de primícias, que foi entregue primeiro em Pêssar, eu disse aqui sobre primícia, se você entenda uma coisa, irmão, a conexão das festas, a conexão da mesa, tudo fala do Mashiach, tudo fala de Yeshua. Algumas pessoas dizem que fazer festa bíblica é voltar ao passado. Não, fazer festa bíblica, cumprir as festas bíblicas, é viver o futuro. Porque quando você estabelece na terra as primícias, você chama o presente. Então você que não ofertou uma primícia em Pêssar, você tem a oportunidade depois do dia 14 de Iyar, porque demora um mês para acabar a santidade de Pêssar. Tudo isso fala no mundo espiritual que muitos de nós não aprendemos aí fora. O que aprendemos aí fora? Domingo de Ramos, depois vem o que? Sexta-feira da Paixão, depois é o sábado de Aleluia, aí depois é o domingo da Páscoa. Isso não é cristianismo, isso é a Igreja Católica, Apostólica, Romana que implantou. A Páscoa tem um segredo, nós passamos por ela, amém? Amém. Foi tremendo, não foi? Amém. Quem viveu Páscoa aqui? Então, olha, pastores, quem viveu Páscoa não pode dizer que não está liberto, hein? Porque viver Páscoa é sair do Egito. Eu saí do Egito. Há uma santidade nesse tempo, porque agora quando o povo sai do Egito, eles caminham para o deserto. Deserto fala do que? De prova. Deserto fala do que? De sofrimento. Porém, de dia e de noite estava Deus cobrindo e protegendo os filhos dele. De Páscoa até a próxima festa, a festa de Pentecostes, Shavuot, fala disso aqui, de mesa. Mesa com quem? Mesa com família, mesa na intimidade com a igreja, mesa com o noivo da igreja. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você já viu pessoas que estão tão religiosas que casaram com a igreja? Já viu ou não? Casaram com a igreja. Sabia que é errado você casar com a igreja? Quem é o noivo da igreja é Ele. Vou desenhar para você se você não entendeu. Se você idolatra a sua igreja, não estou falando de honra. Honra é necessária e é importante. Se você idolatra um pastor, se você idolatra um apóstolo, se você idolatra um cantor, você casou com a igreja. E Deus, aliás, e Yeshua é o noivo da igreja. Não são os homens. Se você idolatra, você que está me assistindo aqui, se você idolatra a sua denominação, você casou com a igreja, você está destruído. Nós não podemos casar com a igreja, porque a igreja tem um noivo, é Jesus. Porém, a mesa fala de intimidade, e nesses dias de santidade de Pêssar, você parou para pensar nisso? Nesses dias de santidade de Pêssar, Deus, através do Aruach HaKodesh, o Espírito Santo, acostumem com os nomes que eu estou falando, porque eu estou voltando à igreja primitiva, à origem, e eu vou falar esses nomes para vocês aprenderem, tá bom? Aruach HaKodesh, o Espírito do Eterno, o Espírito de Adonai. Este Espírito está chamando você todo dia, porque Ele quer entregar uma revelação. Não é revelação da unha encravada, não, irmão. É uma revelação de propósito daqui 50 dias. O povo sai do Egito e vai para o deserto, e agora eles estavam tão destruídos com o Egito, eles estavam tão perturbados de tantos anos de sofrimento, de escravidão, e agora o que o Senhor faz? Vocês precisam receber a minha palavra, vocês precisam receber da mão do meu servo um trovão. Só que para vocês receberem,
o que o hebreu vai chamar de Matan Torá, ou seja, o grande dom. Qual é o grande dom? Receber a palavra de Deus. Você já teve experiência de abrir a Bíblia e receber um milagre? Se não, é porque você não tem experiência com a palavra. Isso é letra quando se torna impressa em papel, mas é vida quando se vive por propósito. Uma vez eu fui orar para uma pessoa e Deus disse: não ora, só abre a Bíblia. Eu abri a Bíblia e a pessoa foi curada, só de abrir a palavra. Preste atenção nisso. O Espírito Santo, Ele quer se revelar. Se lá na antiga aliança, olha aí na tela, se lá na antiga aliança, olha aí, ó, o segredo do mês de Iyar é um tempo de transição, leia na tela, entre Pêssar e Shavuot. Deus está impulsionando você. Deus está dando um pedala, Robinho, em você. Sabe quando você acorda o menino para ir para a escola, ele não quer acordar, e você vai moleque, vai. Deus está fazendo isso conosco, vamos? Vocês precisam viver para cima e para frente. Porque lá eu tenho uma revelação. Eu estou te moldando, eu estou te mudando, eu estou transformando você, que viveu anos no Egito, e agora vocês precisam estabelecer o entendimento agora. O porquê que eu não posso mais fazer o que eu fazia? O porquê que eu não posso pensar mais o que eu pensava? O porquê que eu não posso mais comer o que eu comia? Eu estou dizendo em forma alegórica, de nível espiritual. Amém, queridos? Olha na tela aí. A saída do Egito para o deserto e até a entrega da Torá foram 50 dias para chegar no monte. Isso na antiga aliança. Agora na nova aliança, quantos sabiam que não existe Novo e Velho Testamento? Uma mão levantou. Não existe Novo e Velho Testamento. Existe Antiga Aliança e Nova Aliança. Gravem isso, não existem Antigo e Novo Testamento, é Antiga Aliança e Nova Aliança, porque a palavra de Deus é uma só, não se rasga o Velho Testamento porque você não quer. Na Nova Aliança, o tempo que Yeshua HaMashiach morreu e nos trouxe redenção na cruz, foi tempo do quê? De Pêssar. 50 dias depois, na festa de Pentecostes, na casa de Pedro, com um bando de louco, segundo o mundo orando, o que acontece? E desce como de um vento, uma língua de fogo. Na festa de Pentecostes, na festa das semanas, 50 dias, 7 semanas. Por que será que é o 7? Porque tem uma santidade no 7. É o número da perfeição. Você tem aí a blusa, a camiseta da igreja, tô 7. Quando você vive ela, quando você sai com ela, você está profetizando que você está perfeito. Agora preste atenção numa coisa. Este é um tempo aonde, vamos ver se você vai entender. Este é um tempo entre Pêssar, Páscoa e Shavuot, Pentecostes, aonde Jesus ressuscitado apareceu para mais de 500 pessoas. Não entenderam? Vou repetir. Este é um tempo que Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o nosso Messias, apareceu para mais de 50 pessoas. Você poderia dizer agora aí, hashtag, eu vou ver ele. Alguns falaram amém, outros falaram aleluia. Alguns deveriam dizer assim, eu já vi ele. Sabe como você vê Jesus? Hoje eu acabei de vê-lo. Você viu ele, apóstolo? Vi. Vi ele a hora que eu cheguei aqui na igreja. Vi. Você estava comigo a hora que eu vi ele. Você não viu ele? A hora que eu cheguei na igreja, uma pessoa me deu um presente. Um vidro de azeitona. Eu vi ele.
Abra entendimentos dos não entendidos. O Yeshua está revelado em cada atitude que você dá na terra. Azeitona fala de unção. Se eu estou num tempo de refinar a minha vida, se eu estou num tempo de crescimento para encontrar com o Mashiach, aliás, para encontrar e receber uma nova revelação, e quando eu digo nova revelação é um novo propósito, uma nova descoberta de um propósito, e quando eu venho para a igreja e alguém me dá uma oferta, aliás foi um presente, me dá um presente, um vidro de azeitona, o que ele está dizendo para mim? Está aqui. Neste vidro de azeitona, cada azeitona representa uma nova unção para você. O que é que você tem visto na terra? O que é que você tem visto na terra? Olha aí na tela. Se este é um tempo onde o Mashiach se revela, onde o Espírito Santo está com mais força, é um tempo do quê? De colocar fundamentos e de voltar aos fundamentos espirituais. Que fundamentos são esses? Quem é Jesus? Você já sabe a situação? Ou você está vivendo demoníaco, de um jugo de achismo religioso? Você sabe realmente o porquê que você vive? Você sabe o seu propósito? Qual é os fundamentos da sua casa? Volte aos fundamentos, chega na tua casa, abre a tua Bíblia, vai em Bíblia que tem chave bíblica, vai em Bíblia que tem dicionário, e vai lá procurar sobre salvação, procura os pastores, a liderança, e diga assim: eu preciso voltar aos fundamentos, algo no meu fundamento não está tão bem, eu preciso me lembrar e trazer à memória os fundamentos daquilo que o Mashiach deixou para nós. Você já viu quanta gente está aí perdida nas igrejas? Algumas só tem festas. Putz. Nós também gostamos de festa. Nós também faz barulho, não é? Mas qual é a essência e o fundamento? Qual é a essência e o fundamento disso? Do suco de uva, do vinho, representando o vinho, o pão sem fermento, qual é a representação disso? Qual a representação em Pêssar? Qual é a representação dessa mesa? O que você está fazendo aqui? Quando a menina veio ser apresentada aqui, é o Mashiach, através do Aruach HaKodesh. Eu vou forçar os nomes principais em hebraico aqui, tá bom, irmão? Quando a menina veio aqui apresentar, o que ela está aqui, que está dizendo no mundo espiritual? Estou vos dando uma nova vida. Quem não consegue compreender isso? Tudo fala, tudo Deus fala. Você vai daqui a pouco ceiar junto conosco. Qual é a vida que está aqui? Apóstolo, você não leu a Bíblia ainda? Já a gente lê. Só que eu acho que até agora você aprendeu muita coisa que você não sabia, sem eu ler a Bíblia. Continua aqui. É um tempo de, depois de fundamentos, é um tempo de conselhos espirituais, de voltar aos conselhos. Deixa eu fazer uma perguntinha rápida aqui. Quem ouviu um conselho de Deus, não fez e se deu muito mal? É tempo de voltar a ouvir os profetas, porque a palavra vai ser ortogada. Imagina, irmão, o povo não tinha palavra, e lá no monte, Deus escreve 2 tábuas. 10 mandamentos. Uma tábua relacionada com os mandamentos do homem com Deus, e a outra do homem com a terra, com outros relacionamentos. Põe o próximo slide para mim, por favor. Outro código. Aqui. Esse mês está ligado com a tribo de Issacar. A tribo de Issacar era uma tribo que entendia tempo. Você sabe o tempo que você vive? Você sabe o tempo que você está vivendo?
Você sabe o tempo que a sua empresa está vivendo? Você sabe o tempo da sua vida? Você sabe o tempo da porta que você tem que entrar? Você sabe qual é o tempo que está acontecendo agora? Aqueles que conhecem destino chegam mais rápido. Quem não conhece destino, quem não sabe discernir tempo, é tempo de fazer o quê? É tempo de ouvir o quê? É tempo de usar o quê como arma? O tempo é uma arma. Olha aqui para mim. O tempo está aqui, nós estamos andando no tempo. Você não consegue ir para o passado e nem avançar para o futuro, porque o tempo presente está sob uma pressão sobre você. Agora, o Deus eterno está sobre tempo. E Ele tira uma essência dele, olhe para mim, Ele tira uma essência dele e Ele gera o Filho acima do tempo. E agora Ele gera o Filho acima do tempo e envia o Filho como homem para o tempo, para viver e estabelecer tempo do eterno no tempo humano. E uma tribo especialista em entender tempos, olhavam as luas, o sol, as estrelas, era a tribo de Issacar. O mês de Iar está relacionado com essa tribo. Você pode entrar no mundo espiritual e requerer, honrar, ofertar e requerer as bênçãos dessa tribo, de entender os tempos. É simples. Quando você não quer se perder a hora, o que você faz? Que oração? Você está buscando entender o tempo. Ore assim ao Espírito: que tempo é esse? É tempo de eu fazer o quê? É tempo de eu estabelecer o que na minha vida? É o tempo de eu estabelecer o que na minha vida? É tempo de ir para a faculdade ou não? É tempo de abrir uma empresa ou não? É tempo de ir ou é tempo de ficar? Não espere que alguém vá revelar você, meu irmão. Isso pode acontecer, mas o Aruach HaKodesh, Ele está falando todo o tempo. Você quer ver uma coisa? Vou fazer uma coisa bem prática aqui para vocês. Quantas hélices tem naquele ventilador? Vocês estão vendo quantas hélices ali? Vocês estão vendo hélice ali? Dá uma desligada aí, Márcia, no ventilador. Márcia, desliga o ventilador. Olhe lá. Para você entender o que é entender tempo, pode desligar ele. Você não estava vendo, né? Vamos descobrir quanta hélice tem naquele ventilador. Vai parar aqui para o altar responde. Quantas hélices tem ali? 4? 3 hélices? Você só consegue ver e entender porque a vibração do ventilador parou no seu entendimento. Vou desenhar um pouquinho mais. Você está vendo que tem 3 hélices porque a vibração está andando no nosso tempo. Liga o ventilador, por favor. O tempo de Deus é o que você vai ver agora. É isso aqui. Os anjos caminham nessa vibração. Então para os anjos, nós andamos em câmera lenta. Consegui desenhar para você? Toda vez que você olhar para aquele ventilador, você vai lembrar dessa palavra agora. Deus está rodando assim na nossa vida. Deus quer que a gente discirna o tempo e acelere o propósito em nós. Mas é preciso entender que tinha 3 hélices, que agora está numa outra vibração. E muitas pessoas estão resistindo. Eu quero continuar na vibração das 3 hélices, mas ali eu me perco no tempo e me perco na direção e no propósito dele. Porque agora eu estou vibrando como ele quer que eu vibro. Consegui desenhar? Isso é entender tempos. Outra coisa, este tempo tem a ver com aquela palavra, olhe lá atrás para você não esquecer.
luz. O tempo de Iyar, esse mês que nós estamos entrando, tem a ver com você desabrochar e vibrar e resplandecer e iluminar os caminhos escuros. Para de ficar pedindo para Deus fazer. Brilhe. Foram poucos, mas vamos lá de novo que vai dar certo. Para de ficar murmurando, reclamando, coitadinho de mim. Espírito da lesma. Sabia que o demônio da autocomiseração é uma lesma? Espírito da lesma. Quando eu vejo alguém murmurando, mas por quê? É uma lesma. É sério, irmão. Um demônio, a autocomiseração, ele parece uma lesma. Ele gruda assim, ele é lento, ele é lerdo. A murmuração, a reclamação faz você ser uma lesma no mundo espiritual. A lesma não anda naquela vibração. É tempo de você não murmurar, não mais reclamar. É tempo de você brilhar. Através da pessoa do Mashiach. Como você vai brilhar? O tempo de cada dia que nós estamos vivendo, você está sendo refinado. Este mês está ligado com essa letra no mundo, no alfabeto hebraico, com a letra Vav. O Vav, olha como que escreve o Vav. Parece um prego do tabernáculo. Sabe o que é o Vav neste mês? É um elo de ligação. Lembra que eu comecei dizendo que Deus estava te impulsionando? Por Ele te impulsionar, e se você não sabe, cada mês no nosso mundo está relacionado a uma letra da palavra, da voz de Deus. Se este mês Ele está nos impulsionando, ao mesmo tempo Ele nos liga e nos coloca como um prego estabelecido no tabernáculo dEle. Eu não consigo, AP. Consegue, porque Ele te impulsiona, Ele mesmo te calcifica depois. Ele te impulsiona, Ele mesmo faz você ligar com a verdade, e Ele mesmo te prende na verdade. Teologia sem transformação não passa de mera informação. Não é? Não adianta saber se você não vive. Mas vamos lá. Êxodo capítulo 15. Pode pôr a próxima tela, tá bom? Que eu pedi. Verso de número 23. Aliás, 22. Eu vou ler na minha versão aqui. A minha versão está um pouquinho diferente, mas você segue na sua aí, tá bom? Vamos lá. Moisés guiou Israel para fora. Eles saíram em direção ao deserto, mas depois de viajarem durante 3 dias no deserto, não encontraram água. Chegaram à água de Mara, mas não podiam beber a água de lá, pois era amarga. Esse é o motivo de a chamarem Mara, que significa amargor. O povo queixou-se de Moisés e perguntou: o que beberemos? E Moisés clamou a Adonai, e Adonai mostrou-lhe um pedaço de madeira. Um pedaço do que, irmão? A cruz era feita do quê? A Páscoa era o sangue colocado no umbral da porta, que era do quê? Continua. Deixa eu achar, perdi aqui. Mostrou um pedaço de madeira que, ao ser lançado na água, tornou-a de sabor agradável. Ali Adonai estabeleceu para eles leis e regras de vida, e ali ele os testou. Deus me ama, mas Ele vai me testar? Vai. Continua. Ele disse: se vocês ouvirem com atenção a voz de Adonai, seu Deus, e fizerem o que Ele considera certo,
prestarem atenção aos seus mandamentos e guardarem as suas leis, eu não atingirei com nenhuma das doenças que afligiu os egípcios, pois eu sou Adonai, aquele que cura vocês. Ou na versão mais usual para muitos de vocês, eu sou o Senhor que te sara. O nome Yar é um acróstico dessa palavra, eu sou o Deus que te sara. O que ele usou para curar, aliás, o que ele usou para sarar as águas? Madeira faz uma lembrança da cruz. Aonde é que ele nos redimiu? Na madeira. Ele é o Deus que sara. Ele é o Deus que sara as nossas emoções. E o que é sarar? Olha aí na tela para você não esquecer. Sarar é restaurar a natureza. A natureza do propósito dele em nós. Eu vou usar o evangeliquez barato por aí. Você já foi crente, desviou, né? Ele restaura a natureza do propósito. Este é um mês de ligação para a restauração. Olha o outro segredo. Um mês de ligação faz com que você seja ligado a todos os propósitos de todos os outros meses. E atraia aquilo que é do céu. Tem duas escolhas que as pessoas faziam com o Mashiach. Ouviam ele, queriam as bênçãos, mas não entendiam nada. Ficavam olhando para ele, e depois ele ia para casa com os discípulos e dizia aos discípulos: vem aqui, que agora eu vou revelar para vocês o que ninguém entendeu. Revelação, receber a Torá, receber o Espírito, é para aqueles que são íntimos. Aqueles que querem intimidade. Não é aqueles que buscam apenas por buscar, mas aqueles que querem intimidade. Outra coisa, ser sarado é desabrochar como uma flor que morre, ninguém vê, depois começa a vir lá o caulezinho, ela pega forma, agora ela tem um ramo, e do ramo desabrocha uma flor. Mas ela passou por processo. A contagem do Homer, os 50 dias até chegar em Pentecostes, na festa das semanas, em Shavuot, Deus está fazendo cada processo ser estabelecido em nós. Porque Ele é o Deus que nos sara. Quais são as nossas feridas? Que já não éramos mais para ter. Mas ainda Deus é tão bom que Ele todo ano Ele muda o nosso nível espiritual. O tempo de Deus é assim, ó, cíclico e espiralado. Você sempre vai passar em Pêssar, você sempre vai passar os 50 dias. E Deus é tão bom, irmão, que no dia da Páscoa, eu não vou dizer o nome da pessoa para não constranger ninguém, nem a ela, nem a vocês. No final da Páscoa aqui, eu não tinha ensinado isso ainda. Ser sarado da enfermidade física. Mas ninguém quer ser sarado da enfermidade emocional. Porque aquilo vai te mantendo, mas Ele sara. Olha para alguém aí. Mas olha para alguém assim. Ser sarado da enfermidade emocional. Porque aquilo vai te mantendo, mas Ele sara. Olha para alguém aí. Mas olha para alguém assim, que você tem aí, talvez você não conhece quem está do teu lado, fala assim: desabrocha. Os machos vão ficar sem graça falar isso, né? Não, desabrocha. Floresce.
A gente está num código. A gente está num código. Teve uma pessoa aqui na igreja, estou indo para o final já, tá bom, queridos? Teve uma pessoa aqui na igreja que sonhou comigo. Sonhou que havia, não vou falar o nome também. Sonhou que havia, me ajuda aí, pastor, me lembrar. Ele tinha feito uma colheita, né? Tinha uma colheita, aí tinha colhido tudo. E eu chegava, resumindo, tá? E eu chegava e ele dizia para mim assim, eu dizia ou ele dizia? Acho que é ele que dizia para mim, ainda tem uma colheita para ser feita. Que mês nós estamos? Aquilo que não colheu por 1 por 100 antes, colhe agora. Quem entendeu, pegou. Vou repetir. Agora, em nome do Mashiach, ainda tem mais uma colheita para fazer. E na terra, a sua cobertura é a resposta de Jesus para você. Então, se você não honra os pastores, você não é coberto. Porque quem anda sozinho se estrumbica. Aí está um outro segredo do mês de maio. Eu comecei falando e termino na parte ruim. Maio é considerar, Maio é a palavra de duas deusas. A deusa que tira a colheita, a deusa que faz com que a colheita seja uma colheita obrigatória, uma colheita de escravidão. Você trabalha e paga conta, paga remédio, paga carro quebrado, paga isso, paga aquilo. Isso é a colheita de maio. Isso é a colheita de maio. Vai pesquisar. Por que maio chama maio? Depois eu mando para a igreja. A colheita, as duas deusas quer tirar a colheita, mas é por isso que Deus manda ofertar primícia, manda ofertar Homer na próxima festa. E sabe qual é o segredo ruim que acontece em maio? As pessoas vivem os extremos. Um dia está bom, outro dia está péssimo. Um dia está péssimo, outro dia digo que de agora em diante a videira até que venha o reino de Deus. Também, pegando um pedaço de matzvah, do pão sem fermento, disse uma bênção, partiu e dando a eles disse, este é o meu corpo, dado por vocês, façam isto em memória de mim. Ele fez o mesmo com o cálice após a refeição, dizendo, esta aliança confirmada pelo meu sangue, derramado por cada um de vocês. Lucas capítulo 22. Deus é um Deus que cura, um Deus que sara. Este é um tempo de estabelecer, continua com seus olhos fechados. A banda começa a cantar aqui. Eu sou o Deus que te curou. Eu sou o Senhor que te sara. Eu enviei minha palavra para curar. Eu sou o Deus que te sara. Diga, eu sou o Deus que te curou. Eu sou o Senhor que te sara. Eu enviei minha palavra para curar. Eu sou o Deus que te sara. Ó Jesus, que o teu nome seja glorificado aqui. Que a nuvem da glória de Deus, a Shekinah, traga a kavod. Que a Shekinah traga a revelação, o peso de glória, só os obreiros de olhos abertos. Peso de glória,
nós estamos aqui em mais um vídeo aqui do canal do Ministério Apostólico Evangelho de Poder. E se você não é inscrito ainda no canal, se inscreva no canal e selecione lá o sininho para você receber todas as atualizações do nosso ministério. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrese e eu quero falar para você mais um segredo espiritual desse próximo mês. Nós estamos debaixo de uma orientação e de uma visão dada pelo Eterno em atrairmos todas as bênçãos espirituais liberadas para cada tribo do povo de Deus. Abraão liberou uma bênção apostólica para cada tribo, e essa tribo se tornou todo o povo de Israel, toda a nação de Israel. E nós, enxertados por fé na videira que é Cristo, nós podemos reivindicar e adquirir, tomar posse de todas essas bênçãos. Nesse tempo, nós estamos falando sobre o mês de Liar. O mês bíblico de Liar é um mês que equivale à tribo de Issacar e que está aí, nos remete à pedra referente, a pedra preciosa, que faz referência a essa tribo, a pedra de topázio. E há um grande segredo em todas essas informações, todas essas conexões espirituais que o Senhor nos colocou aí para adentrarmos a porta da graça. Nós estamos debaixo dessa revelação para este ano e eu quero dizer para você exatamente a respeito dessa oferta profética. Eu convido você a compreender e a entender que esta é uma oferta. Você está convidado a fazer uma oferta aí em cima destas bênçãos liberadas sobre a tribo de Issacar, sobre a nossa vida, sobre a sua vida. E eu quero aqui dizer algumas coisas para você a respeito disso. Então, cada mês desse ano nós estamos fazendo, uma oferta profética em cima de uma revelação espiritual de cada bênção que o patriarca liberou para uma tribo. Como eu já disse, esse mês de abril faz referência ao mês bíblico de Liar. Esse mês de abril, que corresponde ao mês de Eliar, está relacionado com a tribo de Issacar e a pedra de topázio. Vamos falar um pouquinho a respeito da pedra de topázio? Topázio é uma pedra preciosa e pode ser encontrada em diversas cores, porém a cor mais comum é a cor amarela. A cor amarela simboliza a glória de Deus. Mas, dependendo do contexto bíblico, por exemplo, em Apocalipse 6, verso 8, a cor amarela faz referência ao cavalo do Apocalipse, que simboliza a morte. Então, temos que ter cuidado, pois a mesma palavra que nos faz ver maravilhas extraordinárias de Deus, nos faz também, e que nos faz ver a sua glória. Se somos fiéis a esta glória nos revelará cada dia mais uma grande e maravilhosa maravilha de Deus. Porém, se nós rejeitarmos a esta glória, se nós formos contrários à revelação da glória de Deus sobre nós, nós estaremos aí com essa mesma palavra, nós estaremos trazendo para a nossa vida uma condenação de morte eterna. Então é preciso ter muito cuidado para que a nossa posição e o nosso comportamento seja para revelar a glória de Deus. Esse é o significado da pedra de topázio em cima da revelação desse mês. Sobre a tribo de Issacar, eu quero ler algumas coisas para você, para que você compreenda alguns segredos da tribo de Issacar. Issacar quer dizer sábio,
servo com estrutura forte, sábio caçador de recompensas, que gosta de conforto e tranquilidade. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. E viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar, e serviu debaixo de tributo. Gênesis 49:14. E eram todos dessa tribo de Issacar. Conforme Jacó abençoou, a tribo de Issacar mostrou uma perspicácia incomum em situações políticas. A tribo trocou a submissão a Saul pela submissão a Davi, conforme 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Moisés também profetizou uma vida quieta e feliz para Issacar, conforme Deuteronômio 33, 18. Issacar é jumento de fortes ossos, deitado entre dois fardos. Repetindo o versículo de Gênesis 49:14, e viu ele que o descanso era bom e que a terra era deliciosa, e abaixou seu ombro para acarretar e serviu debaixo de tributo. Issacar representa aqueles que estão na igreja, mas o mundo não saiu de dentro deles e se submetem aos homens para usufruírem das coisas naturais, aceitam o jugo dos homens e também de Satanás, ou seja, andam em dois jugos. Esta pode ser uma das revelações dessa tribo. Jumento quer dizer um forte animal de carga que submete ao jugo, ao fardo humano. Os homens dessa tribo prefeririam se submeter aos cananeus, pagar tributos a eles e gozar das regalias da terra. Passaram por vergonhas e submissão, foram escravos para ter mordomias. Olha aí um pouquinho do histórico da tribo de Issacar. Daqui a pouco eu vou dizer algumas características espirituais que essa tribo também nos diz. Tudo isso não é muito diferente dos nossos dias. Alguns homens que se dizem líderes e fazem alianças com políticos para benefícios próprios estão debaixo do mesmo jugo e estão sendo dominados pelo príncipe do mundo, pelos príncipes que governam o mundo espiritual. Issacar também diz, no mundo espiritual, de recompensas, de obter galardão. Eles eram da tribo que tinha algumas características marcantes, tais como, vamos lá agora falar algumas características. No mundo espiritual, eles tinham disposição para ajudar no trabalho. Você pode ler lá a história em Juízes, capítulo número 5. Outra característica é que eles trabalhavam com força e coragem, eles trabalhavam de verdade. Eles não estavam ali apenas procurando posições ou méritos humanos, mas eles colocavam as mãos na obra efetivamente. Eles também eram pessoas realizadas naquilo que faziam. Aquilo que eles foram chamados, eles eram realizados em Deus. Eles suportavam os fardos espirituais e físicos. Por fora tinham aparência de fracos, mas detinham de uma estrutura interior e espiritual que suportava o peso de muitos fardos. Eles descansavam no Senhor, pois entendiam de tempos e estações do Eterno, como diz em 1 Crônicas, capítulo 12, verso 32. Eles sabiam aguardar no Senhor todas as coisas. Eles eram sujeitos a Deus. Eles caminhavam na dispensação do Eterno e sujeição a Deus. Isso atrai experiências, muitas vezes dolorosas, mas experiências, que nos dá por direito uma estrutura forte para suportar adversidades das mais diversas. E isso os faziam entender e enxergar com facilidade o conceito de eternidade, que nada mais é compreender o preço
pago por Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Messias, por mim e por você, ali na cruz. Finalizando, este é um tempo de liberar a glória de Deus, a glória do Pai. E essa glória nos remete a bênçãos espirituais e materiais, e também a coragem e força que vem do Espírito. Eu convido você a tomar posse desta palavra e fazer a tua oferta para reivindicar, debaixo desse princípio bíblico, reivindicar todas essas bênçãos que está alinhadas a essa tribo, a tribo de Issacar, e a essa pedra que representa a tribo, a pedra de topázio. Há um segredo espiritual em que nós estamos caminhando para entender todas as coisas no mundo espiritual. E eu quero dizer uma coisa aqui para você. Apocalipse, capítulo de número 22, verso 5. Então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. E eu quero terminar a minha palavra com este versículo. No mundo espiritual, nós estamos caminhando para reinar com Cristo. E por isso, aqui na terra, você tem o direito de reivindicar todas as bênçãos que já foi dispensada para mim e para você, em nome de Yeshua. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Eu sou o apóstolo Miqueias Castrese, e que você, a partir deste vídeo, possa entender e compreender e viver verdadeiramente um evangelho de poder, o poder que transforma vidas. Deus te abençoe, que a unção do Eterno seja sobre tua vida hoje e eternamente, em nome de Jesus. Yeshua HaMashiach. Shalom de Cristo para você. E esta então é a palavra final. Tempos e recompensas. Entendendo tempos de Deus, vivendo debaixo do espírito de conselho e sabedoria, recebendo o maná no deserto e a luz que cura o corpo, a alma e o espírito, e sendo servos fortes e disponíveis para o trabalho.